O Milei, as pessoas elas celebram muito, né? A inflação na Argentina caiu e tal, o Milei acertou as coisas e tal. De fato, quando a Argentina começou, o governo Milei, ele deu um tarifaço, soltou ali um monte de tarifa, soltou um monte de subsídio do governo e despencou a inflação. Aí no primeiro mês do Milei, a inflação foi de 25% em um mês. E aí ela começou a cair progressivamente. Só que aí por que ela caiu? O governo, no início do mandato do Milei, ele fez esse tarifaço e ele desvalorizou o peso em 50%. E aí essa desvalorização junto com o tarifaço fez a inflação subir, só que aí ele introduziu um mecanismo de câmbio fixo lá, que a cada mês ele desvalorizava o peso em 2%. Então ele controlava a desvalorização do peso. Por isso que a Argentina, inclusive, teve uma das moedas mais valorizadas em frente ao dólar em 2024, porque o governo estava controlando isso. Só que para você fazer isso, você precisa ter dólar no Banco Central para garantir esse câmbio dólar, fixo. Porque na hora porque você está controlando o câmbio, então você precisa gastar reserva externa. Só que eles não têm reserva externa. E eles têm uma dívida externa muito alta. E aí o que aconteceu? Em abril do ano passado, em março, na verdade, né, eles começaram a perder o dólar começou as reservas deles começaram a secar mais violentamente. Os investidores começaram a apostar contra o peso e aí o governo ficou numa encruzilhada. Ele falou, olha, se eu segurar o peso com esse dinheiro aqui, eu vou acabar meu dinheiro e vai soltar e a inflação vai explodir de novo. Aí eles foram no FMI, pediram o dinheiro para o FMI, 20 bilhões. Aí eles foram no FMI e seguraram isso. E esse acordo com o FMI, inclusive, ele ficou meio a meio na direção do FMI. Eles não queriam, eles estavam com dificuldade de emprestar, porque a Argentina já tinha pegado um empréstimo com o FMI, que tinha sido o maior empréstimo da história do FMI. Em 2018, se eu não me engano, foi no finalzinho do governo Macri, mas aí ele foi renegociado no início do governo do Fernandes. A Argentina hoje é o país que mais deve ao FMI com folga. Dos 10 primeiros, a Argentina deve mais do que todos os outros 9 juntos. E aí, eles começaram a segurar o câmbio, só que aí implodiu, aí o governo teve que mudar o esquema. Ele pediu dinheiro do FMI, ele mudou o sistema cambial lá, porque o FMI obrigou. Só que aí eles começaram a ter uma medida para segurar a atividade econômica lá, porque eles sabiam que a demanda por dólar ia continuar crescendo. E aí a economia deu uma mergulhada do meio para frente ali. Aí eles começaram a andar mais de lado. Só que agora a situação deles, cara, é bizarra. Em janeiro eles precisavam de 3 bilhões para pagar uma prestação de um empréstimo externo. Aí eles foram lá e pegaram 3 bilhões emprestados no mercado internacional para poder pagar isso. Aí agora em fevereiro eles precisavam de 800 bilhões para pagar uma parcela do FMI. Aí o ministro da Economia da Argentina foi lá nos Estados Unidos e pediu 800 bilhões emprestados para pagar o FMI. Então, eles estão pagando uma dívida com outra dívida. E aí a dívida externa deles está aumentando. A situação econômica deles agora eu acho que agora essa questão da inflação vai dar uma discussão muito violenta, porque agora não dá mais para confiar na estatística do governo sobre a inflação, porque ele prometeu que ia mudar, depois voltou atrás porque sabe que a inflação não veio do jeito dele. O ministro deles, inclusive, recentemente, cara, a declaração dele foi assim: nós vamos mudar a metodologia depois que o processo da desinflação se consolidar. Só que aí, cara, você fica pensando assim, compara uma pessoa com febre. O teu metodologia é o termômetro. Isso, aí você vê, olha, minha febre, eu só vou trocar o termômetro porque o meu termômetro atual está me mostrando uma febre menor do que eu tenho. Entendi. Aí o meu outro termômetro, ele é um termômetro mais tecnológico, mais adequado, então ele vai me dar uma febre mais realista. Mas eu só vou usar esse segundo termômetro depois que a febre abaixar. Mas como é que eu vou saber que a febre abaixou se o meu termômetro está descalibrado? Mas fica tranquilo, depois da Groenlândia o Trump vai comprar a Patagônia Argentina. Então, isso que eu ia falar, porque no fundo... Eu acho que o Milei vende. Então, não, exatamente. Eu acho que o Lula podia fazer uma oferta só para não ficar...
Imagina que legal, a gente tem uns pacotes aí da CVC para Ushuaia, para pegar uns pacotes aí. E tem os nossos problemas. Ushuaia, olha que legal. Aí o argentino fica louco, né? O chileno, né? A rivalidade dele. Não, e se a gente quiser comprar a Argentina inteira, a gente vai ter mais 3 Copas do Mundo, né? Olha que coisa boa. Isso é legal. E qual ia ser o nosso idioma oficial? Caramba, nossa seleção. Nossa seleção ia ser melhor, né? Pô, Portunhol é bom, pô, Portunhol. Quem já não fala Imagina Portunhol? o campeonato argentino-brasileiro, já ia ser. Imagina já Boca Juniors e disputado. Flamengo no Maracanã. Nossa, final da Copa. Isso é legal, hein? Isso é legal. do São Brasil. Paulo e River repetindo ali, ó, ia ser bom. Olha aí, ó, estamos confabulando aí, daqui a pouco vem a agência ali, né? A BIM tá escutando, a galera da BIM Esse escuta. negócio de Libertadores da América não é um bom nome, não. Vamos mudar. Vai chamar América só agora. Simão Bolívar, né? Martim, né? Tudo, né? Tá bom, boa. Brincadeiras à parte, argentinos, aí nossos sentimentos, vocês contem pra gente como que vocês estão se virando, né? Ainda vou conhecer a Argentina ainda. Eu tive lá algumas vezes assim, a trabalho e eu vi vários momentos assim da Argentina ali. Mas Tadinho, eles estão sofrendo aí, cara, há muito tempo. Há muito tempo. Fechando a parte da Argentina e voltando, nesse ano de eleição que nós temos, eu começo a olhar, a gente está falando dos índices, dos indicadores do Brasil e tudo mais, que são muito importantes. Inflação, a Selic. Quando a gente olha à direita, né, e é natural, numa campanha, aí vai, digamos, com os... por enquanto se aquecendo, né, descobrindo quem vão apoiar o próprio Flávio Bolsonaro, tem essa discussão rolando e, obviamente, os ataques ao governo começam a aparecer. Eu gosto muito de consumir também as mídias de direita, né, declaradamente de direita, porque onde estão os argumentos e ali começam a surgir algumas coisas. Um dos números que me chamou a atenção, inclusive divulgados pelo próprio governo Lula, e ele está disparando, é o número de empresas que estão entrando com recuperação judicial. Ele é tão acima que se a gente somar os períodos, inclusive até onde a Dilma deixou, a gente nunca viu um número como esse, de empresas entrando em recuperação judicial. Que é o parecer do financeiro, antes de... Vai lá, isso aí. O maior problema disso é que... Pejotização? Não. O quê? A própria taxa de juros, em algum limite, ela te joga para um caminho em que a melhor situação que você pode fazer em caso de dívida é entregar. Quebra e não... Assim, se a minha margem operacional é 15% e eu já devo o suficiente para o meu juros já é mais que minha margem, acabou a sua empresa. Entendeu? Não há recuperação. Legal. Vou dar um exemplo, ó. Então fudeu, rapaziada, é o seguinte, ó. Você fatura... Você que é empresário aí, ó. Isso, faz a conta. Você fatura R$100 mês, vamos supor. E a sua margem esperada, depois de pagar impostos, time, etc., seria 15 mil por mês. Certo? Então, o mundo perfeito acontecendo, você tem uma receita de 100 mil e 15 mil reais é o que sobra no final da linha, depois de pagar tudo. Se você se endividou ou se você foi chegando em situações mais complexas e seus juros agora é 15 mil, ainda que você pague seus juros, o seu operacional está no 0 a 0. E óbvio, está falando de uma situação controlável ainda. Agora pense se você deve 1 bi. Se você deve 1 bi, só por mês você tem que pagar 10 milhões de reais de juros. É melhor quebrar na operação, entendeu? Para algumas coisas. Dito isso, eu não vejo a direita, que supostamente defende o empreendedorismo, os empresários, atacando esse número. Parece que não, porque ter os juros altos, como você bem comentou, favorece o rentista. Então, assim, é meio que... A gente pode falar desse tema, a galera da direita não estão falando, mas estão falando de uma coisa que é muito interessante, que tem a ver, por exemplo, com as estatais. Então, porque eles olham, por exemplo, o índice de desemprego está baixo, vamos bater aqui, vai ser difícil o argumento. Dá para bater, mas tem que entrar em uma subcamada. Convenhamos, não é a discussão aprofundada dessa galera. O pensamento deles às vezes até melhor não bater, né? Porque aí eles vão defender aumentar o desemprego para reduzir a inflação, aí é preferível nem falar nada. Exatamente, não fala nada. Exatamente. Aí entra o componente agora, que tem a ver com déficit e superávit das estatais. E aí bate, o primeiro alvo normalmente são os Correios, né? E aí eu estou vendo ali que é uma empresa, né, que está com problemas. A gente não pode esquecer... E assim, sem dúvida, não dá para passar pano, né? O Correios não dá para, igual a gente falou do SUS, sem dúvida, tem como desempenhar melhor. Eu analisei um pouco melhor os Correios, eles ficaram com o osso, né? A parte do filé, aí, né, está aí no mercado, sendo desfrutada por outras empresas privadas.
Mas dito isso, a gente não pode esquecer que no governo, né, no governo Bolsonaro, o Paulo Guedes fez uma injeção de capital nas estatais muito grande e violenta. Se não me engano, aí a gente pode puxar aqui, os Correios pegou uma fatia muito gorda desse negócio que deixou eles numa posição de superávit. Então hoje ele vira uma arma ali, ó, tá vendo? Naquela época a administração foi boa, mas mas você foi forjada essa situação de superávit. Como que você vê essa relação entre as estatais, para não ter, né, tirando as muletas ali, talvez, do Lula, para onde se apoiar, né? Onde está fazendo sentido no Brasil as estatais ainda serem regidas nesse modelo ainda de não precisamos ter lucro, precisamos aí financiar aí o crescimento do Brasil, talvez. Essa questão como estratégia, né, Diego? Essa questão das estatais é um debate que, nesse ponto, eu acho que a direita ela entra um pouco nesse debate também. Eu até tinha visto alguns comentários do próprio Cobori, né, sobre esse assunto, porque às vezes o investimento também entra também no balanço e não necessariamente ela está tendo prejuízo, né, mas isso é a outra questão. Mas, por exemplo, você pega, o governo está se usando, né, é uma das estratégias que o governo tem feito, por isso, inclusive, que entra essa discussão de prejuízo ou não, porque você pega, por exemplo, a Petrobras. Como o governo ele se restringiu na política fiscal, ele está se restringindo, então ele está investindo menos, usando o orçamento do governo, que ele pode usar ali por conta do arcabouço fiscal. Mas como a Petrobras ela tem um orçamento próprio e ela não tem um teto de gastos igual o governo tem, aí parte dos investimentos eles fazem via estatal. Isso acontece. Isso tem acontecido. Por exemplo, a economia em 2024, ela cresceu mais do que ela cresceu em 2023. Eu até tinha me surpreendido, mas depois eu fui ver os dados e eu entendi por quê. O investimento das estatais em 2024 foi muito maior do que em 2023. E aí o governo usou isso também para poder aumentar o investimento ali na economia e tudo mais.